Bom dia, gente. Tudo bem, pessoal? Como é que vão vocês? Hoje, antes de começar o nosso trabalho, eu quero lembrar que nós temos nossa live, né, gente? Hoje é quinta-feira, então todas as quintas-feiras, às 15h30, nós temos a nossa live, nós nos reunimos para conversar, trocar ideias, descontrairmos, né, gente? Eu conto com a presença de todos vocês, tá bom? Gente, esse trabalho que eu vou fazer hoje vai ser um trabalho diferente. Eu nunca pensei que um dia eu pudesse vir aqui e falar de uma pessoa até elogiando muito esse trabalho em si que eu vi. Veio até mim, né? Eu não procurei, até nem me lembrava mais, tá? Da pessoa em si. Mas o YouTube resolveu me apresentar a este canal. Este canal já existiu lá atrás, no passado, não é? Ela fazia, essa senhora que eu vou resenhar hoje, ela fazia uma dupla com o marido dela nas resenhas, tá? E elas resenhavam muito sobre Dona Rúbia. Inclusive, era muito polêmica as resenhas dela. Eu comecei a acompanhar. Eu tô falando de quem? Eu tô falando da Solange, mais conhecida como Sol, e o marido dela, o Paulo Donizete. Eram os dois que faziam as resenhas sobre Dona Rúbia. E eu sempre acompanhei este canal, não tinha nada contra, gostava inclusive, não é, deles dois resenhando, mas depois começou a tomar as resenhas um rumo assim que não me agradou. Aí eu também, quando é aquilo que eu falo para vocês, eu ajo da seguinte forma: se um canal, por algum motivo, deixar de me agradar, não, eu não tenho mais aquele interesse por ele, simplesmente eu me afasto, não sou de comentar nada, não sou de falar nada de ninguém, tá? É o meu jeito. Aí eu simplesmente parei de acompanhar, né? Só vendo as polêmicas cada vez maiores, não é? Mas hoje eu estou aqui para falar de um posicionamento que a Solange deu, né? Neste vídeo que apareceu para mim aqui, que o YouTube me apresentou. É... Como é que eu posso falar, gente? Ela deu um posicionamento, ela deu a opinião dela. E eu gostei muito porque ela foi respeitosa, foi falando da Dona Rúbia e do que aconteceu entre Dona Rúbia e a Patti, mas a Solange, né, mais conhecida como Sol, então eu vou chamar ela de Sol, acredito que ela não vai se incomodar com isso. A Sol falou, deu a opinião dela, tá? Mas respeitosamente, em nenhum momento ela faltou com respeito à Dona Rúbia, mas ela se posicionou de uma forma que deixou bem claro o que ela acha de toda esta polêmica entre mãe e filha. É um direito que ela tem. Cada um tem o direito de deixar a sua opinião. Eu sempre falo aqui, se for dentro do respeito, gente, não tem problema nenhum. Eu não acho que a pessoa esteja errada. Então eu gostei muito do posicionamento da Sol, porque ela foi muito sincera. Ela, inclusive, deu exemplos dela própria, do que aconteceu com ela, com o filho dela, né? Ela perdeu um filho. E perder um filho já é uma dor tão grande, né, gente? É inimaginável a dor. Só sabe quem passa por isso. E imagine perder um filho nos braços dela. Ela falou isso, ela inclusive na hora que ela falou sobre o assunto, ela se emocionou. E não é para menos, né, gente? Ela se controlou, mas ela se emocionou muito, porque ela disse: quanto mais o tempo passa, mais a saudade só aumenta. Não é? Eu acredito muito nisso, porque mãe, o amor de mãe, gente, não tem comparação. Não tem, você não consegue comparar o amor de mãe com o amor de mais ninguém na vida. Então ela se posicionou, que é um direito dela, a favor da Patti. E ela explicou por quê. Ela estava a favor da Patti e não da Dona Rúbia. Então ela deu o exemplo sobre o filho dela, que ela perdeu nos braços dela, e foi muito triste, né? Eu fiquei realmente bem entristecida em ter ouvido esse relato dela e a emoção, né, que ela teve no momento que estava relatando. Ela inclusive chorou, e eu posso imaginar a dor que é, né, gente? Eu não gosto nem de imaginar, mas a gente se solidariza muito com ela, né, com a Sol, que perdeu um filho. Perder um filho já é triste, já é uma dor tão grande, ainda mais nos braços da própria mãe. Poxa, sofrimento terrível. Ela deu esse exemplo por quê? Porque ela estava querendo lembrar, não é, para Dona Rúbia e para muitas mães, a importância de um filho na vida de cada mãe. Eu entendi assim.
Se eu estiver errada, não é? Eu espero que ela, né, a dona do conteúdo, me perdoe. Mas eu entendi isso, que ela quis mostrar para a dona Rúbia e para muitas outras mães que não valorizam tanto seus filhos, o valor de ter um filho, não é? De zelar por esse filho. Ela falou muitas coisas que eu concordo com ela plenamente e algumas coisas que eu não concordo, mas isso é que é normal, gente. Ninguém é obrigado a ter a mesma opinião da outra pessoa. O que a gente tem que fazer é respeitar. E isso eu faço. Então a Sol falou muita coisa. Eu mais concordei com ela do que não concordei. Quase que eu concordo com ela 100%. Mas toda regra tem suas exceções, né, gente? E eu gostei muito. Eu quero aqui parabenizar. Nunca pensei que um dia eu estaria aqui fazendo este tipo de resenha, gente. Mas estou fazendo com a maior simplicidade do mundo, com muito carinho, tá? Eu não tenho inimigos, nunca tive. Se eu tiver inimigos, são inimigos gratuitos. Eles que querem ser meus, mas eu nunca serei de ninguém. Graças a Deus, eu não tenho inimigos, eu não guardo raiva de ninguém, eu não tenho ódio, esse sentimento não me pertence. Eu tenho muita facilidade em pedir perdão quando eu erro, porque ninguém aqui é perfeito e eu não seria eu a ser perfeita, né? Mas nós erramos sim, mas o importante é quando a gente erra, a gente reconhecer o nosso erro. Se for preciso, a gente pede desculpa, a gente pede perdão. Eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer isso. Nunca tive nenhum tipo de problema com esta pessoa. Lá no início, ela tentou ainda, quando ainda tinha aquele canal junto com o marido dela falando da dona Rúbia, eu não sei o porquê, ela ainda falou alguma coisa, que eu nem me lembro mais, postou lá na minha comunidade, mas eu não me incomodei com isso, não. E estou aqui de coração aberto mesmo, fazendo essa resenha, parabenizando o posicionamento da Solange, da Sol. Ela falou tudo e muito mais, não é? Ela é amiga de Dona Rúbia, passou a ser, né? Lá atrás não era, se tornaram até inimigas, até com direito a processo e tudo. Dona Rúbia entrou com processo contra ela e o marido, mas graças a Deus, enfim, resolveram, fizeram as pazes e hoje são amigas. Mas mesmo ela sendo amiga da Dona Rúbia, ela não se intimidou, não se acovardou, vamos dizer assim, em dar a opinião dela, né? Sincera, porque ela estava sendo sincera. Eu percebi muita sinceridade no que ela estava falando e eu acho isso maravilhoso. Ela trabalhou com sinceridade naquele vídeo, com a verdade. E ela deu a opinião dela, como todo mundo tem o direito de dar a sua. E o que eu mais gostei de todo o relato da Sol foi do respeito. Ela fez o vídeo com muito respeito. Dona Rúbia pode até ficar chateada, pode até achar que ela não respeitou, que ela não foi amiga, mas eu não olho dessa forma. Eu achei que ela foi, porque é aquilo que eu falo. A gente ser amigo de outra pessoa não tem que só fazer elogios, não tem que passar a mão em cima da cabeça quando a pessoa erra, não. Né? A gente não tem que dizer só o que a pessoa quer ouvir. Isso não é ser amiga. Ser amiga é quando na hora que a gente está fazendo a coisa errada, a pessoa vem, a amiga vem e puxa a nossa orelha e fala a verdade e nos traz a razão muitas vezes, não é? E está ali falando para o nosso bem. Foi isso que eu entendi que a Sol estava fazendo com Dona Rúbia. E em todo momento ela falava que Dona Rúbia podia não gostar, mas era a opinião dela e ela estava dando a opinião dela, é o direito que ela tem e ela não faltou em nenhum momento com respeito para a Dona Rúbia, isso é muito importante. E ela deu o posicionamento dela falando o seguinte, que Dona Rúbia, porque você viu que Paty fez aquela live, né, pessoal, dizendo que a mãe tinha, do nada, sem aviso prévio, assim que ela falou, tirou, não é, o canal dela e, consequentemente, a renda principal que ela tinha, que era do canal Clarear, que era como ela sustentava a família dela, né? Se sustentava e sustentava a família dela. E a Sol falou que Dona Rúbia tirou sim. Dona Rúbia falou na resenha dela, rebatendo da Paty, que não tinha feito isso, que não tinha, né, tirado como é que eu falo, rendimentos, né, da Paty, que a Paty não estava mais no canal, mas estava recebendo ou recebeu alguma coisa, mais ou menos isso. E eu sempre fiquei na dúvida, né? Será que a Paty falou a verdade ou foi Dona Rúbia que estava falando a verdade? De tirar tudo. E até fiz resenha aqui dizendo que eu, como mãe, jamais teria coragem de tirar uma renda que eu soubesse que era da minha filha,
que ela, trabalhando junto comigo, tirar, sabendo que ia fazer falta a ela e principalmente aos meus netos, que são crianças que não têm culpa de nada, são inocentes. Mas a Sol falou que esta renda foi tirada sim, que a Pati ficou de um dia para a noite sem nada. Que Dona Rúbia foi lá no banco, cortou tudo e a Pati ficou a ver navios. Então, ela disse que foi verdade. Então, eu creio no que a Sol falou, por quê? Porque ela não tinha interesse. Qual o interesse dela fazer um vídeo dizendo isso, sendo que fosse mentira? Qual o interesse, né? Não tinha porquê. Se indispondo, inclusive, com Dona Rúbia, porque ela, como eu falei, elas são amigas. Mas não é porque a gente é amiga, a gente tem que falar tudo que a pessoa quer ouvir, não. A Sol fez muito certo em dar o posicionamento dela. Dona Rúbia não gostar, é um direito também que ela tem. Mas, em nenhum momento, ela foi desrespeitosa. Pelo menos eu não vi desrespeito nenhum. Só vi sinceridade no que ela falou e verdades. Ela disse que uma mãe não deveria fazer isso com a filha. Eu também sempre achei isso. Como é que eu vou pegar, tirar, né, um dinheiro que eu sei que a minha filha depende dele para viver. Depende dele para sustentar os meus netos. Por mais que eu não goste do marido dela, que no caso da Dona Rúbia não gosta do genro, por mais que eu não suporte o marido da minha filha, ou ele a mim, não importa, eu tenho que pensar na minha filha e nos meus netos. Foi isso que a Sol disse, com todas as letras, que achou errado Dona Rúbia fazer isso com a Pati. Porque da noite para o dia a Pati ficou sem renda nenhuma. Então, por isso que ela fez aquela live tão desesperada, não é? Que eu não concordei, tá? Com aquela live, eu já dei meu posicionamento aqui também. Não, eu acho que as duas deveriam se entender, mas nos bastidores, nem a Pati deveria ter feito aquela live, nem Dona Rúbia também deveria ter feito aquela outra rebatendo da Pati. Eu acho que roupa suja tem que se lavar em casa, mãe e filho não tem que estar assim, se degladiando, tá entendendo? E a Sol falou claramente que isso tudo está acontecendo porque Dona Rúbia preferiu estar com o marido, acreditar em tudo que o Tonho fala, fazer tudo que o Tonho quer, realizar todos os sonhos que o Tonho tem. E não quer nem saber da filha. E não é só da filha, é das filhas, né? Porque ela tem duas filhas. A primeira, que é a Crícia, já estava afastada há muito tempo da mãe. E agora a Pati. E tudo isso se resume, o motivo é uma só pessoa, o Tonho. Foi o que a Sol deixou transparecer, ela não falou o nome, né? Até nisso ela foi super elegante. Assim, né? Ela falou que por conta do casamento, por conta do marido da Dona Rúbia, a Dona Rúbia estava mudando a forma dela ser, a forma dela tratar as filhas e de agir. Foi assim que a Sol falou. Em nenhum momento ela desrespeitou Dona Rúbia, nem o Tonho, tá? Nem ele. Ela só deu a opinião dela, se posicionou a favor da Pati e contra as atitudes da Dona Rúbia. Não é contra a Dona Rúbia, pelo que eu entendi. Ela se posicionou contra as atitudes que Dona Rúbia tomou em relação ao afastamento da Pati do canal Clarear. Como mãe, ela estava falando como mãe. Inclusive, ela deu até o exemplo que ela teve na perda do filho, para ver se, né, acorda Dona Rúbia e muitas mães que preferem colocar em primeiro lugar os maridos aos seus filhos. Porque filhos não existe ex-filhos. Existe ex-maridos e existe ex-mulheres. Mas ex-filhos nunca. Então a gente tem que priorizar nossos filhos, sim. Não é que você tem que viver só. Tanto é que a Solange é casada, ela disse que já teve 7 casamentos. O Paulo é o 7º e ela disse que acha que vai ser o último. Não é? Porque ela vive bem, diz que já está há quase 8 anos casada com o Paulo Donizete e são muito felizes, que Deus abençoe que continue sendo. E ela fala como experiência, né, que ela teve. Ela tem os filhos dela do primeiro casamento dela, inclusive ela é amiga, ela tem um bom relacionamento com o ex dela. Ele assumiu, sempre assumiu, ela falou, as obrigações de pai, financeiro e de todos os tipos com os filhos. Não é? Ele hoje tem outra família, ele é casado, ela também, mas vivem em harmonia, graças a Deus. E é muito bonito de se ver ex-marido e ex-mulher vivendo, se respeitando e com harmonia. E isso é muito bom, principalmente para os filhos. Quando não acontece isso, existem vários traumas na vida dos filhos, não é? E isso vai levando para o resto da vida. Muitas vezes, às vezes, né? Na maioria das vezes tem consequências bem ruins, esse tipo de coisa. Então, a Sol explicou resumidamente que ela estava de saída, né?
tudo o que ela achou e o que ela pensou sobre as atitudes da dona Rúbia, mas muito respeitosamente. Mais uma vez aqui eu quero parabenizar a Solange, mais conhecida como a Sol, pela bela atitude que ela teve, tá, Sol? Você está de parabéns. Você fez um tipo de resenha que eu gosto de assistir, gosto de ver, sabe? Eu acho que você se posicionou bem, deixou claro a sua atitude, deixou claro a sua opinião, mas sem falta de respeito, com muita elegância. Então você está de parabéns e espero que Dona Rúbia não se chateie com você, até porque você foi muito respeitosa com ela, não tem por que ela se chatear, tá? Ela tem mais o que agradecer a você pelo respeito, não é? Que você teve ao comentar do assunto. Você tem direito de comentar, porque você tem um canal, você está fazendo sua resenha, seu trabalho dentro do respeito, e isso aí todo mundo tem o direito de fazer aqui dentro da plataforma, né? Quem não quer ser comentado, sempre falo aqui, não tem canal, gente. Não abre canal e explana a sua vida, não é verdade? Desde que a pessoa comente, resenhe ou faça fofoca como queira interpretar, não tem problema. Com respeito, para mim é válido. Eu dou os parabéns. E a Sol está de parabéns. Continue assim, Sol. Sendo sincera, dando a sua opinião, deixando claro o seu posicionamento, mas sempre dentro do respeito. É assim mesmo que a sua resenha, para mim, pareceu ser, tá? Eu tenho certeza que você foi extremamente sincera e extremamente respeitosa. Se Dona Rúbia ficar chateada, infelizmente a gente, né, nem sempre agrada. Mas você em nenhum momento faltou com respeito a ela. Então é isso, gente. Espero que quem não conheça, né, o canal da Sol, vá lá conhecer. E sei que muita gente conhece, né, que ela já é antiga aqui na plataforma, como eu falei, ela fazia um trabalho junto com o marido dela, o Paulo Donizete, tá? Gostei muito do trabalho, desse novo trabalho dela, que foi apresentado a mim assim, o YouTube me apresentou, nem esperava, mas gostei muito. Então, estou aqui falando sobre um assunto, porque nem sempre as pessoas pensam que resenhista toda hora está aqui só criticando, falando mal das pessoas. Não, não é isso. Quando é para elogiar, a gente vem e elogia. E é o que eu estou fazendo aqui. Uma resenha, dando os parabéns à Solange, mais conhecida como a Sol. Adorei esse trabalho que ela fez. Mais uma vez, parabéns. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, lembrando nossa live, tá bom, pessoal? Às 15h30 hoje. Espero todos vocês. Beijos.